Olá, eu tenho uma ótima notícia. Você está entrando na parte 3, que é a parte final do nosso curso. Na primeira parte, você aprendeu o passo a passo para fazer uma redação excelente. Na segunda parte, viu os principais pontos de gramática. E agora você terá um conjunto de exercícios práticos para construir a sua redação dissertativo-argumentativa. Nessa parte, vamos analisar também redações que mereceram nota 1000. Por que esses alunos foram tão bem avaliados? Qual é o segredo? É o que você verá nesse módulo final. Você poderá ler dicas desses candidatos que já ganharam nota máxima. Veja se o que funcionou para eles pode funcionar para você também. Provavelmente vai funcionar. Nessa parte você não tem mais videoaulas, porque a partir de agora o seu contato precisa ser cada vez mais com o texto, lido e escrito. Então, como essa é a nossa última videoaula do curso, eu quero te dar 7 dicas práticas muito especiais. Primeiro, se você empacar no início do texto, depois de fazer o plano inicial da redação, escreva primeiro os parágrafos do meio, depois você volta lá com as ideias no papel, fica mais fácil definir como é que você vai começar. Fuja dos chavões, sabe aquelas expressões que todo mundo usa? Não acrescentam nada, já deixam o leitor de má vontade, por exemplo, aquela coisa, desde os primórdios da humanidade. Gente, horrível. Terceira dica, incorpore alguma citação, elas podem enriquecer o seu texto. Mas olha, não coloca citações muito longas e muito cuidado para não errar o nome do autor. Quarta, não use termos estrangeiros nem gírias da internet. Prefira escrever o termo em português. Por exemplo, em vez de falar e-commerce, fala comércio eletrônico. Em vez de falar stress, fala estresse em português e assim por diante. E nunca use símbolos da web. Quinta dica, não faça generalizações. Por exemplo, não dá para escrever não existe ninguém que acredite que... Sempre vai ter alguém que acredita. Então, prefira escrever quase ninguém acredita que... Outro exemplo, em vez de a economia sempre cresce quando... A gente não pode dizer que a economia sempre cresce de alguma maneira. Então, fala assim, em geral, a economia costuma crescer quando... Em vez de falar, esta é a melhor solução, prefira, esta é uma das soluções mais adequadas, e assim por diante, sem generalizar. Sexta dica, não encha linguiça, não tenta escrever difícil, tem que ser objetivo, sem enrolação, sem escrever o que não acrescenta nada no texto. Um texto com simplicidade e clareza vai ser muito mais apreciado do que um texto todo rebuscado. Sétima dica, escreva com letra clara. Gente, letra difícil de entender pode parecer que você está cometendo um erro de acentuação, de pontuação, onde não tem. E além disso, uma boa letra contribui para a fluidez do texto. Olha, facilita a vida do avaliador da sua redação. Ele já está cheio de redação para ler. Com letra ruim, não vai ser bom. E agora, vamos então à parte 3. Aproveite bem esse conteúdo. E eu aproveito para desejar a você uma ótima preparação, uma excelente prova e, mais do que tudo, uma vida repleta de sucesso e alegrias. Bom trabalho e boas energias!